Olá pessoal, vamos retornar aqui ao estudo do procedimento comum, né, conforme a gente já iniciou no vídeo anterior. O procedimento comum, né, de acordo com a doutrina, admite-se dividir pelo menos em 4 fases distintas. Então, essa aqui não é uma divisão legal, que é uma divisão no sentido mais de estudo, no sentido mais acadêmico. Então, para a doutrina faz essa divisão que facilita o estudo do próprio procedimento comum. Então, para a doutrina, o procedimento comum é constituído por uma primeira fase, uma fase inicial, chamada de fase postulatória. Na fase postulatória, a fase postulatória, ela compreende postular, né? Compreende pedir, solicitar. Então, ela vai compreender aquela fase que vai desde a postulação inicial, da petição inicial do autor, à resposta, né? A contrapartida do réu. Durante esse momento aí, o que se está inicialmente fazendo é uma discussão argumentativa. O autor faz sua argumentação, o autor faz o seu pedido, o réu depois faz sua argumentação, também postula algo. Então essa é a primeira fase do processo, a chamada fase postulatória. Né? Com o novo CPC, houve também uma pequena modificação nessa fase postulatória, com a alocação da audiência de conciliação ou mediação nesse momento do processo. Antes, a audiência de conciliação ou mediação ocorria posteriormente, né, na fase entre fase saneadora e fase instrutória. Agora, a conciliação e mediação ela se encontra nessa fase postulatória. Então, a fase postulatória é a petição inicial, citação do réu, audiência de conciliação ou mediação, resposta do réu, se encerra essa primeira fase. A segunda fase é a fase saneadora. O que significa sanear? Sanear significa consertar, significa reparar, significa organizar. Na fase saneadora, vai haver uma organização do processo para o que vem a seguir, né? Para o que vem a seguir, que é exatamente a produção de provas. O que é que se faz nessa fase saneadora? Poxa, tem algum vício no processo que dá para ser reparado? O momento é agora. Poxa, autor, você falou isso, o réu falou aquilo. Nesse ponto vocês concordam, mas esses aqui são os pontos controvertidos, são os pontos em que há choque. Então, são esses pontos aqui que devem ser alvo da futura discussão probatória. Autor, você disse que quer produzir provas. Quais provas você pretende produzir? Mostre quais são as provas. Réu, quais são as provas que você quer produzir? Ou seja, percebam, nesse momento, a gente pega aquilo que já foi praticado no processo, né? O que foi pedido no processo, petição inicial, resposta do réu, e aqui a gente vai tentar apurar, vai tentar organizar tudo para a próxima fase, que é a fase de produção de provas. Né? Na fase saneadora, pela lei, de acordo com a lei, estão presentes as diligências de emenda ou complementação de inicial, artigo 321, as providências preliminares e o saneamento do processo, tudo isso regulamentado no Código de Processo Civil. Terminada essa fase saneadora, o processo ele já foi previamente organizado, foram solucionadas as questões iniciais, resolvidos possíveis vícios. A gente agora passa para a fase de produção de provas, que é a fase instrutória. Jânio, precisa-se de ter audiência? Sempre vai ter uma audiência nesse momento? Não, nem sempre. A audiência de instrução ela só vai acontecer quando houver a necessidade de coletar prova oral. Se houver a necessidade de coleta de prova ou de provas orais, aí sim a gente faz uma audiência de instrução. Então, que tipo de prova, Jânio? Por exemplo, se houver a necessidade, por exemplo, de colheita de depoimento do autor, de depoimento do réu, interrogatório do autor, interrogatório do réu. Se houver necessidade de escuta de testemunhas, se houver necessidade de escuta de esclarecimentos do perito. Então, só nessas hipóteses é que se faz necessária a audiência de instrução que vai ocorrer nessa fase de instrução. Jânio, se não houver, quer dizer que se não houver a necessidade de escuta de pessoas, não tem fase instrutória? Não estou dizendo isso. A fase instrutória ela pode, por exemplo, ser realizada através de uma perícia, ser um processo que só necessite de uma prova pericial. Se é necessária só uma prova pericial, ainda assim está sendo realizada a fase instrutória. Instrutória significa produção de provas.
A diferença é que quando a prova ela é unicamente documental, vocês vão ver que quando a prova for unicamente documental, ela não é produzida nessa fase instrutória, ela deve ser produzida ainda na fase postulatória. Poxa, peraí, não estou entendendo. Vamos lá, com calma. Se a prova que você vai utilizar é a prova documental, os documentos eles devem ser juntados ao processo pelo autor na petição inicial e pelo réu na sua resposta, ou seja, ainda na fase postulatória. Agora, se a prova for uma prova pericial, se for uma prova testemunhal, uma inspeção judicial, ou seja, se forem outras modalidades de prova que não a documental, essas provas deverão ser produzidas nessa fase, a chamada fase instrutória. Nem sempre um processo necessita dessa fase instrutória. Se for uma ação que, por exemplo, a discussão é unicamente documental. Vou dar um exemplo. Ações de cunho tributário, elas costumeiramente se resumem nessa produção de prova documental. Pode ser que haja necessidade da fase instrutória para realização de uma perícia sobre um documento, por exemplo. É possível. Mas muitas vezes apenas a apresentação dos documentos já resolve aquele litígio. Então não vai haver a necessidade de uma fase instrutória. Então vem a petição inicial munida de documentos, vem a resposta munida de documentos, não há mais a necessidade de nenhuma outra prova, e aí da fase sandeadora já se passa para a fase decisória, que é a última fase do processo. O que é a fase decisória? É aquela fase destinada à decisão do juiz, né? Que o juiz elabore a sentença, aquele momento final do processo, que é o grande objetivo desse processo aí, que é obter do juiz aquela resposta, aquela tutela. Então, essa é a ideia aí das fases do procedimento comum. Claro que a gente vai realizar nossos estudos a partir de agora, seguindo esse critério aí sequencial, que é exatamente a ordem sequencial de um processo. Um processo começa com a fase postulatória, depois vem a fase saneadora, depois da fase saneadora pode vir a fase instrutória e por fim já vem a fase decisória. Então a gente vai seguir obviamente essa sequência nessa aula e nas próximas aulas. Começando obviamente pela fase postulatória, onde a gente inicia o nosso estudo falando sobre a petição inicial. O que é a petição inicial? Petição inicial é o documento que faz com que o processo se inicie. A petição inicial nada mais é do que o documento elaborado pelo autor, através do qual o autor vai narrar a sua história, trazer os seus fatos, onde o autor vai indicar o direito que entende que foi violado, sua fundamentação jurídica, e ao final o autor vai pedir alguma providência ao juiz, pedir a tutela ao Estado. Então, em suma, isso é a petição inicial. Como o nome diz, petição inicial, só há uma petição inicial, só há uma petição inicial. A única petição inicial é aquela elaborada pelo autor nesse primeiro momento. E é o documento através do qual o processo se inaugura, o processo se inicia. Essa petição inicial, esse documento, obviamente, que tem que atender a requisitos previstos na lei. Existe uma série de requisitos previstos no artigo 319 e 320, e ainda há outros requisitos para outras petições iniciais, outras discussões, por exemplo, nos procedimentos especiais ao longo do Código. Mas para o procedimento comum, são esses os requisitos da petição inicial. Vamos lá. O artigo 319 diz: a petição inicial indicará o juízo a que é dirigida. Endereçamento. Endereçamento. É através desse endereçamento que se vai fixar, por exemplo, a competência. Quem é o juízo competente para propor, onde eu vou propor aquela ação judicial, né? Então, é através do endereçamento que se fixa, por exemplo, essa competência, inicialmente falando. Então, o juiz a que é dirigida, costumeiramente, né, assim se redige nas petições. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da tanta vara cível da comarca de Juazeiro do Norte. Essa redação, né, que eu acabei de falar para vocês, dirigida ao juiz, ela é uma redação construída a partir da redação a partir da previsão legal do CPC de 73, que, como requisito, dizia: a petição inicial indicará
o juiz e não o juízo. Tem diferença? Claro que tem. O juiz é pessoa, né? É o servidor público, o juiz. Quando eu falo o juízo, eu estou falando da estrutura judiciária. Não é apenas o juiz. A gente já viu aqui que o juízo é o somatório, né? É aquele órgão formado pelo magistrado, pelo servidor magistrado e pelo servidor auxiliares do judiciário, né? Pelos servidores que fazem parte do quadro fixo do judiciário, que são, né, o diretor de secretaria, técnico judiciário, analista judiciário, etc. Então, esse órgão coletivo é o que a gente chama de juízo, né? Por isso que há também uma prática atual, né, em atendimento a esse disposto, que não direciona mais dessa forma tradicional que eu mencionei anteriormente para vocês. Tradicionalmente, pela prática, levando em conta o CPC de 73, se redigia o endereçamento nesse formato que eu falei para vocês. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, ou excelentíssimo senhor doutor juiz federal, ou excelentíssimo senhor doutor juiz do trabalho, né? Da tanta vara civil da comarca de Juazeiro, por exemplo. Não mais a gente redige dessa forma. Muitos redigem da seguinte forma: ao juízo da tanta vara de Juazeiro do Norte. Por que ao juízo? Por que a gente não utiliza aqueles pronomes de tratamento? Porque aqui você está se dirigindo a um órgão, né? E não vai necessariamente utilizar esses pronomes de tratamento, né? Esses pronomes de tratamento utilizados anteriormente em referência ao juízo, que é um órgão em si. Então, primeiro requisito. Vamos para o segundo requisito. Os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro nacional da pessoa jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu, a qualificação ou as qualificações das partes envolvidas no processo. Então você tem que qualificar, ou seja, você tem que dar atributos de individualização do autor e do réu, na medida do possível, na medida das informações que você tem. Então você começa, nome e prenome, né? Nome e sobrenome. Jânio Domingos, estado civil, solteiro, casado ou união estável, profissão, sua profissão, número de inscrição no CPF, se for pessoa física, ou CNPJ, pessoa jurídica, endereço eletrônico, e-mail, qual e-mail, domicílio e residência do autor e do réu. Então, estas informações, elas são informações básicas para que se fixe bem quem são as partes daquele processo, quem é o autor, quem é o réu, quem são as pessoas que vão sofrer as consequências futuras de uma sentença, de uma decisão judicial. Por isso a importância da qualificação. Como eu tinha falado para vocês, a qualificação nem sempre ela vai ser uma qualificação exata. E quando ela não for exata, Jane? Quando, por exemplo, eu não tenho um e-mail. É muito raro isso, né, hoje em dia, mas você imagina aí pessoas idosas que são autores de processos, que não têm acesso à tecnologia, ou pessoas hipossuficientes que não têm acesso à tecnologia, não têm e-mail. Você não pode ser prejudicado por essa falta de informação. Da mesma forma o réu, nem sempre você detém diversos detalhes para qualificar o réu. E aí, eu vou ficar no prejuízo? Claro que não. Vamos avançar um pouco aqui o 319 para a gente ver os parágrafos. Olha o que é que diz o parágrafo primeiro. Caso não disponha das informações previstas no inciso 2, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção. Excelência, eu tenho o nome completo, mas eu não tenho o número do CPF. Então, solicito que, com a informação do nome e sobrenome, seja solicitado por exemplo, a Receita Federal, se há cadastro de CPF envolvendo esses dados para informar esse CPF. Um exemplo. Então, você deve requisitar, na sua petição inicial, você poderá requisitar que o juiz diligencie para descobrir esses dados que faltam. Olha o que é que diz o parágrafo 2º. A petição inicial não será indeferida se
a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 2, for possível a citação do réu. Você não tem, muitas vezes, eu vou citar um exemplo comum, em ações que envolvem disputas possessórias. Então, você imagina que você está sofrendo uma ameaça à sua posse. Um dia você encontra-se em sua residência, uma pessoa bate à porta e diz que é o verdadeiro proprietário, possuidor daquilo, e quer que você saia imediatamente porque em 2 dias retorna com um trator para destruir tudo e quem tiver dentro. Imagina uma situação que acontece. Eu já presenciei situações nesse tipo de jeito, gente. Já acompanhei processos nessas circunstâncias. Então você imagina, aquela pessoa que veio ameaçar, ela não vai chegar, prazer, meu nome é João da Silva, o número do meu CPF é esse, meu endereço é aquele. Não chega dessa forma, né? Mas você não pode lhe ser vedado acesso ao judiciário simplesmente por você não ter esses dados. E o que é que você vai fazer? Você vai qualificar a pessoa como sabe, né? Como tomou conhecimento. O indivíduo de tantos anos, aparência, cor da pele tal, estatura assim, assim, assada, conhecida pelo prenome de Zé. E aí você vai, né, solicitar ao juiz, entrar com a ação dessa forma e solicitar ao juiz que o processo prossiga e que a citação dele, se for o caso, seja realizada por edital, ou que seja o caso, seja realizada diligências para se obter mais algum dado, como, por exemplo, na esfera policial, para saber se há alguma notícia sobre uma pessoa que provoca ameaças de posse, nesses termos, enfim. Mas você não pode ter o seu direito prejudicado, né? E o parágrafo 3º, a petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso 2 deste artigo, se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Que aí fecha, né, esse raciocínio que a gente estava fazendo anteriormente. Então, a princípio, eu tenho que fazer a qualificação exata do autor e do réu. Se algumas dessas informações o autor não as tenha, ele solicita ao juiz para que diligencie para obter aquelas informações. Se não for possível diligências, se aquilo se tornar muito oneroso, muito custoso, muito difícil, dificultar demais o acesso à justiça, aquele processo, mesmo assim, ele vai prosseguir sem as qualificações exatas. Continuando aqui no inciso 3. O fato e os fundamentos jurídicos do pedido. O fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Isso é o que a gente chama de causa de pedir. O que é causa de pedir? É aquilo que lhe trouxe em busca do judiciário. O que é que fez com que você procurasse o judiciário? Isso é a causa de pedir. A causa de pedir, pode ser a causa de pedir remota, que é o fato, o acontecimento da vida. O que foi que aconteceu? Foi um acidente de trânsito. Isso é a causa remota. E a causa próxima, que é a fundamentação jurídica. Olha, o Código Civil estabelece que aquele que, por omissão, ação ou omissão, provocar dano a outrem, comete ato ilícito e é responsável pela indenização. Então, isso é a fundamentação jurídica e que é a causa próxima. Então, sempre tem que haver na sua petição inicial essas duas informações, que chamamos de causa de pedir, ou seja, a causa de pedir remota, o fato, e a causa de pedir próxima, a fundamentação jurídica. No nosso direito, a gente adota uma teoria chamada de teoria da substancialização ou substanciação. O que é que diz essa teoria da substancialização? Essa teoria diz o seguinte: no processo, na petição inicial, o autor tem que trazer o fato e o fundamento jurídico. Ele não pode simplesmente narrar o que aconteceu. Mas além de narrar o que aconteceu, ele tem que indicar ao Estado, ao juiz, em que ramo do direito ele está resguardado. Onde é que tem a fundamentação jurídica. Olha, aconteceu isso e a minha fundamentação jurídica é porque o Código de Defesa do Consumidor diz isso. É porque o Código Civil estabelece assim. É porque a Constituição prevê isso, isso e isso. Então, pela teoria da substancialização ou substanciação, é necessário que, além da fundamentação fática, além dos fatos, seja trazido ao juiz a fundamentação jurídica. Porém,
Outra observação é crucial a gente fazer outra observação aqui nesse momento. Apesar da teoria da substancialização determinar que nós devemos trazer a fundamentação jurídica ao processo, o autor em sua petição inicial, o réu em sua resposta, em sua contestação, apesar disso, o juiz ele não fica vinculado à fundamentação trazida por ambas as partes. Ele não se vincula. Ele se vincula aos fatos. Como assim, Jânio? Imagine que o autor traz uma determinada situação e fundamenta no Código Civil. O réu, por sua vez, questiona aquela situação e traz como fundamentação, por exemplo, o CDC. Mas o juiz, na hora de decidir, analisando os fatos que estão sendo debatidos entre autor e réu, o juiz entende que a fundamentação se encontra na lei do inquilinato, em uma legislação especial. É plenamente possível. O juiz ele não fica vinculado ao argumento jurídico das partes. Ele fica vinculado aos fatos que foram trazidos. Ele não pode decidir fora dos fatos que foram discutidos. Mas fora do direito, sim. Óbvio que eu não estou dizendo aqui que o juiz pode ignorar o que o autor falou, a fundamentação jurídica do autor, e ignorar a fundamentação jurídica do réu. Não é isso, ele não pode ignorar. Ele tem que se manifestar. Então ele tem que explicar. Olha, não cabe esse artigo, não cabe isso do Código Civil, não cabe a aplicação disso aqui do CDC, por isso. E o que deve ser aplicado é essa lei, por isso. Então ele tem que fundamentar, porque se o juiz não fundamenta, simplesmente ignora, aquele ato será passível de ser reformado, de ser atacado por recurso. Então ele tem, obviamente, que fundamentar. Mas o que eu estou dizendo é que no conhecimento do direito, ele não encontra limites. Então, dentro do nosso ordenamento jurídico, o juiz tem ampla liberdade para decidir, desde que, obviamente, fundamentado e aplicável àquele caso. É essa a observação. Inciso 4. Então, de novo, endereçamento ao juízo, melhor dizendo, qualificação das partes, a causa de pedir, fatos e fundamentação jurídica, e agora o pedido. De nada adiantaria se eu contasse toda a história extremamente bem fundamentada, mas eu não pedisse nada ao juiz. O grande objetivo é o pedido, porque é através do pedido que você diz o que é que você quer, que o juiz entende o que é que você quer e que ele vai tentar providenciar aquela proteção ou não, né? Ou vai negar aquela proteção. Então, o pedido ele tem que estar presente, o pedido com suas especificações, o pedido detalhado, pedido certo, determinado, enfim. Mais adiante a gente vai detalhar o estudo só sobre o pedido. Existem diversas discussões a serem feitas sobre o pedido, espécies de pedido, requisitos de acumulação de pedidos, que a gente vai estudar um pouquinho adiante. Mas por enquanto é importante já saber que o pedido também e suas especificações é um requisito da petição inicial. Inciso 5. O valor da causa. O valor da causa também é crucial. Toda causa cível, no âmbito cível, todas as causas, todas as ações, elas devem indicar um valor, né, que deve, através daquele valor, se nortear alguns pontos da jurisdição, como, por exemplo, competência, né, própria competência. Existem regras de fixação de competência levando em conta o valor da causa, como as custas, o cálculo das custas processuais. As custas processuais, as taxas para que você inicie uma ação, busque o serviço do Poder Judiciário, essas custas elas são calculadas levando em conta o valor da causa, né? Então, também mais um critério aí de importância do valor da causa. Sobre o valor da causa, né, vamos ler aqui os artigos 291 a 293. Olha o que é que dizem esses artigos. 291. A toda causa será atribuído o valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. Se você for, por exemplo, pensar numa ação negatória de paternidade. O que é uma ação negatória de paternidade? O indivíduo registrou uma criança como sua, só que pouco tempo depois acabou o relacionamento e ele descobre que aquele filho não é biologicamente seu.
Então ele quer, né, desconstituir aquela paternidade. Ele não acha justo ele continuar sendo o pai daquela criança. Então ele quer buscar a desconstituição da paternidade. Qual o preço, qual o valor dessa demanda? Óbvio que não tem valor. Existem diversas ações no âmbito civil que dizem respeito à personalidade, à família, que vocês vão perceber que não existe um valor para aquilo. Mesmo assim, a lei diz que, mesmo para as causas que não têm um conteúdo econômico, deve sim se atribuir um valor da causa. Por que isso? Como eu falei, o valor da causa é importante para cálculo de custas, cálculo de honorários sucumbeciais, para aferição de algumas regras de competência. Então, por isso é importante colocar o valor da causa e a lei exige, mesmo que aquela ação não tenha conteúdo econômico. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será 1. Na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades se houver até a data da propositura da ação. Então, se o indivíduo deve 10 mil reais ao outro e esse credor quer quer realizar uma ação de cobrança, o valor da causa será não só os 10 mil, mas sim os 10 mil atualizados. Olha, era 10 mil há um ano atrás. Com a correção monetária, esse 10 mil não é mais 10 mil, é 10 mil e pouco. Mas juros de moras vencidos, né? E de outras penalidades, se houver. Juros de mora, tem um juro de mora contratual de 1% ao mês. Então, engloba também. Até a data da propositura da ação. Corrigida até a data da propositura da ação. 2. Na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou de sua parte controvertida. 3. Na ação de alimentos, uma ação para cobrar alimentos, a soma de 12 prestações mensais pedidas pelo autor. Então, você está propondo uma ação para fixar alimentos, a criança contra o pai. Então, o valor será de 12 vezes o valor daqueles alimentos pretendidos. 4. Na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor da área ou do bem objeto do pedido. Ação de divisão, demarcação, reivindicação. Ação reivindicatória, ação para buscar um bem que injustamente esteja com outra pessoa. Divisão, demarcação, terras, né? Imagina um conflito entre dois imóveis e se busca dividir e demarcar aquilo. Então, o valor da área ou do objeto pretendido. Na ação indenizatória, inclusive a de dano moral, o valor pretendido. Por que é que eu fiz essa ressalva para indenização por dano moral? Porque era costume, antes desse CPC, que os advogados fizessem as ações buscando indenização por dano moral e não dissesse qual era o valor pretendido. Não especificava, só dizia que queria danos morais e que o juiz arbitrasse aquele valor. No novo CPC, você não pode fazer o pedido dessa forma. Isso seria um pedido genérico que não é possível. Você tem que pedir especificando o valor que você quer. Então, você tem que pedir, eu quero, por dano moral, 10 mil. E esse servirá como valor da causa. Na ação em que há acumulação de pedidos, exemplo, dano moral e dano material. A quantia correspondente é a soma dos valores de todos eles. Olha, eu quero 10 mil de danos morais e 5 mil de danos materiais. Então, o valor da causa será 15 mil. Na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor. Eu quero o bem A ou o bem B. Qual tiver o maior valor será considerado o valor da causa. Na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal. Não vou detalhar agora porque depois a gente vai estudar essas espécies de pedidos. Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, ou seja, as que já estão vencidas, atrasadas, e as vincendas, as que vão se vencer, considerar-se-á o valor de umas e outras, soma-se todas. O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a um ano, e se por tempo inferior será igual à soma das prestações. Então, um contrato que você está querendo cobrar de 5 anos de débito que se vencerem a pessoa não pagou para o futuro. Então aí diz, o valor das prestações que vão se vencer será igual a uma prestação anual. Então você vai
colocar como valor da causa, ó, de 5 anos do futuro aí, ele descumpriu o contrato e tinha 5 anos de prestação. Então, para cada ano, uma parcela para fins de valor da causa. Não é que você vai cobrar só aquilo, você cobra tudo. Mas o valor da causa será, né, você vai somar uma parcela para cada ano para colocar o valor da causa. O juiz corrigirá de ofício e por arbitramento o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. O autor foi discutir a propriedade de um bem, uma casa, e ele colocou o valor daquela casa de 10 mil reais, quando o valor correto seria 80, 100 mil, 120 mil. O juiz pode de ofício ele mesmo corrigir e intimar o autor para que ele complete a diferença das custas. Autor, talvez você tenha se enganado, ou maliciosamente você colocou um valor menor. Eu corrigi, o valor é 120 mil e recolha as custas que faltam para complementar. Você tinha pago custas apenas referente a 10 mil, só que o valor certo é 120. Complete o pagamento dessas custas. É isso que o juiz vai fazer. 293. O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas. Imagine esse mesmo exemplo. O autor disse que o valor da causa era 10 mil reais, que era o valor do bem. O juiz não se manifestou em relação a isso. Ele poderia, mas ele não percebeu. O réu, quando fez sua resposta, preliminarmente na resposta, como diz o 293, ele deve impugnar o valor da causa. Então, na própria defesa dele, ele já coloca lá como primeiro tópico do valor da causa. A casa não é apenas de 10 mil reais, é de 120 mil, 150 mil reais. Depois disso, o juiz decide, e se o juiz concordar com o réu, ele intima o autor para complementar o pagamento das custas, é isso que fala o artigo 293, ok? Vamos retomar aqui o artigo 219, vamos lá, voltando, 219, está aqui, o inciso 6. A gente estava falando aqui dos requisitos da petição inicial, só recapitulando. A petição inicial deve conter o juízo a que é dirigido, o endereçamento, a qualificação, a causa de pedir, o pedido com suas especificações e o valor da causa, que foi onde a gente parou. O 6, além disso, as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Então, já na petição inicial, o autor ele já tem que indicar quais são as provas que ele vai produzir no futuro para convencer o juiz. Então, olha, quero produzir provas documentais, que já estão aqui, quero produzir provas testemunhais, quero depoimento da outra parte, eu quero perícia, enfim, ele já indica quais as provas que ele quer utilizar. E 7, a opção do autor pela realização ou não da audiência de conciliação ou de mediação. De novo, a opção do autor pela realização ou não da audiência de conciliação ou de mediação. Já na petição inicial, o autor ele deve indicar se ele quer participar da audiência de conciliação ou mediação prévia, né? A audiência que já será designada pelo juiz imediatamente. Ele já tem que dizer se ele quer ou não participar dessa audiência. Só que sobre isso, a gente tem que fazer uma ressalva. Que ressalva? É assim, ó. Caso o autor diga que não quer participar daquela audiência, ele precisa que antes da data da audiência que o juiz tenha marcado, pelo menos 10 dias antes, ele precisa da manifestação do réu também dizendo que não quer expressamente aquela audiência. Se o autor diz que não quer, mas o réu fica silente, a audiência vai acontecer. Então, isso a gente vai estudar um pouco mais à frente quando for falar da audiência. Mas só já para trazer essa informação que na petição inicial o autor já deve se manifestar. Já se ele não se manifestar, se ele esquece de se manifestar, o juiz ele vai ter que mandar corrigir esse vício. A regra geral é assim, gente. A regra geral funciona da seguinte forma. Caso algum desses requisitos aqui da petição inicial, inciso 1 ao 7, não estejam devidamente cumpridos, a lógica é que o juiz determine que o autor emende a petição inicial. Significa que corrija a petição inicial. Olha, o valor da causa está errado. Autor, corrija. Autor, sua causa de pedir está sem fundamentação jurídica. Corrija. Então,
Se algum desses requisitos da petição inicial não forem cumpridos, o juiz ele deve determinar que o autor corrija a petição inicial. Entretanto, no caso desse inciso 7, que diz que o autor já deve se manifestar pela realização ou não da audiência de conciliação e mediação, a doutrina tem entendido, de uma maneira geral, que o silêncio do autor não deve necessariamente ser tratado como um vício passível de correção, que o juiz tem que mandar o autor corrigir. A doutrina tem entendido que se o autor se ficar silente, se silenciar em relação à audiência de conciliação e mediação, então ele aceitou, então ele vai se submeter àquela audiência. Por que isso? Fazendo o tratamento isonômico com o réu. Quando o réu ele é citado, se ele não quiser comparecer, se ele não quiser participar da audiência, ele tem que expressamente peticionar em juízo, informando que não quer aquela audiência. Se ele ficar calado, vai ter audiência. Então, tentando dar um tratamento isonômico, uma interpretação isonômica, se o autor não colocou na petição inicial que quer ou não quer a petição inicial, a interpretação é que o silêncio importa em anuência. Se ele não colocou, ele concorda e vamos para a audiência. Então, essa é a interpretação que traz mais economia processual, porque mandar emendar a petição inicial para ele se manifestar se quer ou não essa audiência aparece, né, como uma alternativa preciosista. Poxa, preciosismo, porque se a lei diz que para não ter audiência o réu e o autor ambos têm que dizer que não querem, então se um deles ficar silente é porque aceitaram. Então, talvez essa seja a melhor solução. O artigo 320 finaliza os requisitos da petição inicial dizendo o seguinte: a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Então, documentos de identificação pessoal da parte, procuração adjudícia, né, quando há a presença de um advogado, num divórcio, por exemplo, certidão de casamento, ou seja, os documentos essenciais à prova daqueles atos, as provas documentais, todos esses documentos devem ser apresentados juntos à petição inicial. Então, no momento em que eu proponho minha petição inicial, todos os documentos que são imprescindíveis, como os documentos probatórios, já terão que acompanhar essa petição inicial. Então, a documentação também faz parte da petição inicial como um requisito de validade daquela petição inicial. Então, essa a ideia desenvolvida pelo artigo 320, ok? Então, com isso, a gente vai encerrar essa primeira parte relativa à petição inicial. E em breve a gente retoma, né, com a continuação aí do estudo do procedimento comum, ok? Então é isso, gente. Um forte abraço e até a próxima aula.